Amém? Nós estamos, então, dando início, né? Na verdade, finalizando o capítulo 12, iniciando o capítulo 13 da nossa apostila, né? O estudo de número 12 trata dos demônios e a número 13 trata do ministério dos anjos, né? Até deixei propositalmente algumas questões do último capítulo, justamente para a gente discutir, já emendar, falando um pouquinho do ministério dos anjos, e também da questão de possessão maligna, aflições, enfim, daqui a pouco a gente vai ver, mas eu vou pedir a pastora Eliana para orar, para abençoar a nossa vida nessa noite, para nós podermos iniciar a aula, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Ô Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, aqui, Pai, cada um nos seus lares, Senhor, mas ligado, Pai, em um só espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Pai, esse estudo, Senhor. Pai, que a gente venha guardar dentro do nosso coração, Senhor. Cada palavra, Pai, que for dita, que foi ensinada, Senhor. Deus, capacita, Pai, o pastor Lúcio, Senhor. Enche ele, Senhor, mais, Pai, com a tua sabedoria, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar, Pai, através do teu servo, Senhor. Pai, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Vamos, então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu só mandar um link aqui para uma pessoa. Só um minuto. Pronto. Assim, tá aqui para entrar. Pronto, todos chegaram. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a finalização, né, do capítulo 12 e o início do capítulo 11, né? Perdão, capítulo 13. Eu acho que a gente conclui o 13, ele é mais um resumo de tudo que nós já vimos até esse momento, né? Boa noite, paz. Paz, Sil, seja bem-vindo aqui. Paz. Boa noite. Então, a respeito de tudo aquilo que nós já vimos até aqui, né, em relação ao ministério dos anjos, né, desde a sua criação, da sua influência, da sua queda, da transformação dos anjos do Senhor, né, uma vez daqueles que caíram, né, em demônios, né, do seu líder, Satanás também como o anjo caído, né, e como líder, né, desses anjos caídos, como é que ele atua, e a gente vai falar algumas vamos dizer assim, um fechamento, né, a respeito desse estudo, a respeito do que está escrito no item F do capítulo 12, né, da última parte do capítulo 12. Eu deixei para o final porque eu acho que tem muito a ver, né, com a nossa dificuldade, às vezes, de fazer um seccionamento, né, entre aquilo que é mundo espiritual, aquilo que é físico, né? A Lorena, se não me engano, na última aula, na penúltima aula, ela fez um questionamento, né, sobre, enfim, uma pessoa do círculo próximo dela que tinha que tinha cometido o suicídio, né? E falando um pouco sobre essa questão, né, sobre a manifestação de doenças, sobre possessão maligna, sobre perversão, de como é que isso tudo funciona, né? Então, eu deixei essa parte final, vamos dizer assim, né? Essa última estrutura para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões que são tão corriqueiras, né? Tão comuns em relação a tudo aquilo que nós estudamos até aqui, né? Essas pequenas dúvidas. Então, se a gente for falar de maneira geral, né? Os anjos, né? Os anjos caídos, eles têm origem naquilo que nós já falamos, né? Eles foram criados por Deus, são criaturas, né? Não são... A gente falou um pouco sobre isso, sobre essa má interpretação que as pessoas fazem de um equilíbrio, né? De poder entre bem e mal. Não existe esse equilíbrio, né? Deus, ele é o bem absoluto, né? Nele não há sombra de variação, não há maldade, não há absolutamente nada que desvie seu caráter santo, e o seu poder, obviamente, ele é infinitamente maior, ele é onipotente que qualquer outra criatura, né? Nós falamos um pouco sobre isso
na semana passada sobre essa relação. E então os anjos caídos eles têm essa origem, né? Essa percepção de que diante de uma escolha, né? Diante de uma escolha, eles decidiram seguir a Satanás, que era o anjo caído, né? Que liderou essa rebelião, né? Essa tentativa de rebelião nos céus contra Deus, né? A palavra a gente usa normalmente Satanás, usa diabo, enfim, tem várias conjecturas, mas todas elas significam, diabo significa o acusador, né? O acusador das nossas almas, né? Isso tem muito a ver, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, porque assim, eu não gosto simplesmente de falar sobre a questão de anjos e demônios de maneira isolada, porque quando você não coloca isso num contexto estritamente e extremamente espiritual, você acaba tendo um desdobramento de pensamentos em relação a isso que acabam impactando a sua vida cristã. O que eu estou dizendo? Né? Se você dizer assim, o diabo, Satanás, tal, é o acusador. Mas assim, não adianta só ensinar isso. É o acusador, tudo bem. Mas é o acusador de quem? Não é acusador de Deus. Não é acusador do Senhor Jesus, sabe? Porque ele é um acusador, principalmente, né, da nossa alma. Ele é aquele que levanta a acusação contra nós. Por isso que quando nós temos essa percepção no espiritual, no sentido de que a gente fala lá no curso básico de evangelismo, quando a gente fala da questão sobre a respiração espiritual, né, exalar o pecado, quer dizer, confessar o seu pecado e inalar o perdão, de você crer naquilo que está escrito em 1 João 9, sobre verdadeiramente você acreditar, né, que se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para livrar você, para limpar você de toda a sua iniquidade. Quando você tem essa percepção, né, e você sabe quando existe um arrependimento sincero do seu coração, ninguém está passível ninguém é infalível, né? Todos nós somos falíveis. Mais uma vez sendo falíveis, e você confessando esse pecado com sinceridade diante do Senhor, sendo um cristão realmente com o coração para Deus, qualquer coisa que passar disso, qualquer acusação que passar disso, ele é basicamente acusação do diabo, acusação, vou ser meio redundante, mas é acusação do acusador. Então, nós precisamos ter essa percepção, né? essa maturidade espiritual e em Deus daquilo que nós estamos entendendo no mundo espiritual a respeito dessa batalha, a respeito dos anjos, a respeito dos demônios, como é que essa estrutura funciona, o que a Bíblia nos diz sobre isso. Nós vimos na semana passada, né? São seres reais, né? Tem muito cristão que leva nesse aspecto os anjos como se fossem uma espécie de conto da carochinha, como se fosse um grande folclore, né? Os anjos, não, parece que não, meu irmão, eles são reais. A gente leu aqui Jesus reconhecendo, né, esses seres como seres reais, Jesus falando, né, deles, falando com eles, repreendendo eles reconhecendo o senhorio de Cristo, o próprio Satanás levando Jesus ao deserto para ser tentado, diálogo entre eles. Então, assim, o primeiro ponto não é um folclore, não é algo que você deve simplesmente desacreditar ou descartar, não. A nossa batalha ela é espiritual de ponto. Esse é um primeiro premissa importantíssimo. Dito isso, nós vimos que são seres poderosos, que são seres que são espíritos, né? Eles são espíritos, eles são seres espirituais, que têm uma constituição diferente da nossa, se movem com velocidade, as pessoas possessas ficam com força sobre-humana. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui em relação a essas coisas, no finalzinho, no arremate. Mas o que nós precisamos entender, no final de tudo, é que existe um mundo espiritual e nós estamos inseridos nele, né? Nós estamos inseridos nele. Essa divisão, essa divisão entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, ele vem justamente da queda do homem. Deus, quando cria o homem, ele cria para o homem viver
nessa esfera, mesmo sendo carne, nessa esfera espiritual. Espiritual em que sentido? O homem tinha relacionamento com Deus, lembra? Gênesis? No final do dia, o Senhor vinha ter com Adão, né? O homem vivia na presença de Deus, isso que eu quero dizer. Com a queda, nós somos afastados da presença de Deus. E, obviamente, esse mundo afastado da presença de Deus, ele é afastado do mundo espiritual, do mundo da presença de Deus, e, obviamente, a gente começa a se tornar cada vez mais desconectado nesse aspecto. Então, a gente tem essa percepção clara, né, que os demônios, eles são, sim, seres espirituais, os anjos, sim, são seres espirituais, logo existe um mundo espiritual, porque nós cremos num Deus que é espírito, né? Nós somos formados por espírito, nós temos corpo, alma. Então, a gente estava falando sobre esse aspecto, né, da nossa percepção de que realmente existe o mundo espiritual, e por que eu estou batendo tanto nessa tecla durante todo esse tempo? Porque quando nós simplesmente nos anestesiamos a esse respeito, a gente começa a aceitar, da mesma forma que a gente não pode simplesmente espiritualizar tudo na nossa vida, né? No sentido de, tudo é espiritual, minha dificuldade do meu relacionamento com meus filhos, com minha família, é espiritual. Pode ser também, mas também você precisa entender se não é físico, não é carnal, no sentido de ser relacionamento, sim. Você precisa melhorar o seu diálogo, você precisa melhorar a sua forma de interação com a sua família, com os seus entes queridos. Nós pregamos nesse domingo sobre a sabedoria, né? Tiago fala sobre a sabedoria que vem do alto, que Deus dá de bom grado. Nesse aspecto, existe essa sabedoria, ela reflete na nossa atitude cotidiana e melhora essas relações, essas interações sociais, familiares, a nosso respeito. Então, da mesma maneira que a gente nem tem que espiritualizar tudo, qual é o grande risco? Nós simplesmente não espiritualizarmos tudo, no sentido de nos tornarmos completamente insensíveis ao mundo espiritual. Então, nós devemos, obviamente, olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, para as coisas que estão ao nosso redor, mas nós nunca podemos, jamais podemos perder a nossa visão espiritual a respeito das coisas. Porque uma vez que nós fomos chamados como crentes nascidos de novo, uma vez que nós fomos transformados pelo poder que há em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz claramente que nós fomos transformados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos feitos de criatura em filhos, novas criaturas. E onde que está esse reino? Nós servimos ao Rei Jesus. E de onde é o reino? Jesus falava claramente, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é terra, não é exército. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. E uma vez que você passa a fazer parte do reino espiritual, mais do que isso, você passa a ser um representante, né? Nós somos discípulos, nós somos como embaixadores de um reino. É como se eu saísse do Brasil e fosse para um outro país como embaixador. Eu vou lá representar. Ali naquele lugar, eu sou a representação do Brasil naquele país. Nós, como embaixadores de Cristo, nós somos a representação desse reino. E é espiritual aqui nesse mundo. Então, da mesma forma que nós não podemos, de maneira nenhuma, simplesmente espiritualizar tudo, a gente também não pode simplesmente não espiritualizar as coisas. Então, até foi uma dúvida, e eu vou abrir para perguntas que surgiram ao longo do tempo, em relação à questão de toda essa estrutura, como saber, então, o que é espiritual e o que não é? E a minha sugestão é: ore sempre. A Bíblia diz que nós devemos orar, por isso que a palavra fala que nós devemos orar sem cessar, devemos orar constantemente, apresentar todas as nossas petições diante do Senhor, orar sistematicamente, porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Nós vimos isso como testemunho na vida do Manuel, na vida da Amadilis, né? Sobre como a oração, como a igreja se movimenta. Deus abre portas onde não há portas. Uma situação onde não existe a menor expectativa de ter portas, Deus abre uma porta onde não há porta.
Então, a gente até tem, a gente ora, por exemplo, minha esposa, nós temos o hábito, né, de orar com os irmãos da igreja que precisam. Se você precisa orar, nos procure, nós oraremos com você a respeito de coisas, né, a respeito da sua vida. Faz parte do Ministério Pastoral essa estrutura de oração, mas a gente estava até fazendo uma oração com alguns irmãos e eram algumas questões sobre negócios, sobre as atividades, enfim, de negócios desses irmãos, e a gente fala claramente, eu com minha esposa, a gente conversa claramente, não, nós vamos orar para que o Senhor Jesus entre, que Ele tome a frente, que Ele abra portas, que Ele traga clientes, que Ele mude essa situação, que Ele faça a diferença, que Ele mude esse quadro, né, que as coisas aconteçam da forma como nós queremos e desejamos, porém, você precisa fazer uma anamnese, uma autoavaliação de você mesmo, do seu negócio. O que está havendo? Se eu tenho um negócio sei lá, de integrar flores, se eu vendia muitas flores, por que eu não estou entregando mais flores? Porque será que eu estou entregando? Será é espiritual? Pode ser. Vamos orar para que, se for, caia por terra em nome de Jesus. Mas o espiritual, necessariamente, não é nenhuma intervenção maligna, maléfica, entre aspas, somente nos seus clientes para roubar, vamos dar um exemplo, né? Estou dando um exemplo bem simples, tá, irmãos? Bem raso. Mas pode ser justamente também em você ter uma cegueira, uma incapacidade de enxergar a situação, onde o problema não são os clientes gostam de você, por exemplo, mas você está entregando a flor murcha, o seu arranjo já não está tão bonito, você já não abre mais no horário que você abria antes, você já não fecha mais no horário que você fechava antes. A sua mudança, a sua clientela mudou, o mercado mudou, abriu uma floricultura mais próxima, que está vendendo mais barato que você. Então, o que eu estou dizendo no mundo espiritual, nessa guerra espiritual, você precisa estar atento a tudo, mas também nós temos uma fé que é uma fé pautada em inteligência, em sabedoria que vem de Deus efetivamente. E aí, dito isso, né, a palavra de Deus fala, fechando o capítulo 12, né, então, os demônios, como é que eles agem em relação às pessoas? E classificado de 3 formas muito simples, né? Agem através de aflição, de perversão e da possessão, né? E aí, a gente vai olhar um pouco para cada um desses fatores hoje, né? Sem nenhuma pressa de fechar, de abrir e fechar o capítulo 13, né? Mas nós podemos só fechar o capítulo 12, e se tiver tempo abrimos e concluímos o 13 também, mas nesse aspecto. Então, o que é aflição? E aí eu vou pedir para alguém me ajudar aqui com a leitura e vamos abrir as nossas Bíblias nesses textos. Então, prepare a sua Bíblia para nós falarmos. Antes disso, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, desde a outra aula, eu peço que você também abra o áudio, pode perguntar, pode falar, sem problema algum, tá bom? Não existe certo e errado, toda dúvida é bem-vinda. Se eu souber, puder ajudar, eu vou falar. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei, enfim, vou buscar alguma informação posterior para poder responder aí alguma dúvida que surja. Bom, alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vou pedir para alguém me ajudar a ler a apostila. Quem pode me ajudar? Quer que eu leia? Está me ouvindo, pastor? Estou sim, pode ler, Fátima. Posso ler. Tá. Uhum. Tem algum barulho aqui além da minha voz? Não. Não? Não, Tá tá bom, só a sua voz, tá ótimo. Tá. Em relação às pessoas, aflição podem causar doenças físicas e distúrbios mentais. Apesar disso, a Bíblia faz distinção entre doenças naturais e as causadas por demônios. Isso. Então, esse acho que é uma das grandes perguntas, né, em relação a esse tema. Então, aqui quando a gente trata de aflição, né, o que ele está dizendo? As aflições, né, as mazelas, as enfermidades, então o que eles podem causar de aflição, né, física mesmo, no ser humano? Eles podem causar doenças físicas, e nós vamos olhar esses textos aqui, e eles também podem causar distúrbios mentais. Mas ele faz questão de reforçar, dizendo, olha, apesar disso, a Bíblia faz distinção entre doenças que são naturais e aquelas que são causadas por demônios.
Mas vamos olhar esse texto de Mateus 9, 33, depois 12, depois vamos olhar os textos de Mateus. Se alguém puder ler a Bíblia para mim, que para eu abrir a Bíblia aqui fica complicado. Porque eu não tenho a Bíblia física. Não, nós trabalharemos em equipe. Alguém? Eu acho que eu pedi um tempinho, acho que todo mundo saiu junto da aula comigo. Eu posso, pastor, só não cheguei lá ainda, calma aí. Uhum. Tá, 9:33. Leu 32, só para a gente pegar o contexto, tá? Tá. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Amém. Então, e aí depois continua uma discussão entre os fariseus, né, que acusam Jesus de expulsar demônio em nome dos demônios, né? Mas o que esse texto traz aqui a gente está vendo claramente uma situação de uma aflição, né? Gerou uma restrição física, né? O homem era mudo, ele não falava, e a Bíblia claramente fala, quando expulsa o demônio, o mudo falou. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Significa que todo mudo é endemoniado? É óbvio que não. É óbvio que não. É claro que não. Definitivamente não é isso. O que quer dizer esse texto é que, sim, esses seres espirituais, eles têm poder, né? Eles têm poder para gerar esse tipo de aflição, né? Nesse caso, esse homem possesso, né? O possuído, o afligido nesse aspecto, né? Ele tinha uma limitação física em relação à fala, né? Se você voltar no início, né, dos capítulos iniciais lá, quando Jesus é anunciado, né, a respeito do seu nascimento, e aí você vai ver quando Maria vai encontrar, né, com, 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 com a sua prima, né? E aí a mãe de João Batista, né? O pai de João Batista, ele quando ele recebe a revelação, né? Sobre o nascimento, né? O anjo determina para ele, né? Zacarias, ele é determinado que ele fique mudo, né? Ele fica automaticamente, eu estou puxando aqui o texto só para a gente falar, ele fica automaticamente mudo naquela situação. E ali não tem nada a ver, né, em relação à questão de uma possessão demoníaca. É um anjo do Senhor, enviado pelo Senhor, e que simplesmente, quando ele age, né, ele age, obviamente, ordenado por Deus, direcionado por Deus, para fazer a anunciação, para fazer todo, vamos dizer assim, o processo do recebimento, né? De tudo aquilo que Deus estava preparando, que começa com a vinda do próprio João Batista, né? Que é a voz do que clama no deserto, tudo. Ele foi ordenado por Deus, e quando ele aparece a Zacarias, né? Ele causa, né? Ele causa imediatamente a mudez. Eu vou achar o texto aqui, pronto, que eu estou falando e lendo com vocês ao mesmo tempo. Ó. Vou ler o texto. Está em Lucas, capítulo 1. Diz assim, e Zacarias, e o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Lembrando que Zacarias servia, né? No templo, né? Então ele fala assim, Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração, foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho,
e lhe porás o nome de João. E terás o prazer e alegria, e muitos se alegrarão em seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e seja cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Depois eu vou falar essa questão aqui da restrição de vinho e de bebida forte. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias aos anjos: como saberei disto? Pois já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que as coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, e o seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, mas na verdade tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar, entenderam que tinha uma visão no tempo, e falava por acenos e ficou mudo. Enfim, ele vai ficar mudo até o nascimento da criança. Mas fato é que esse episódio aqui não é necessariamente não é uma aflição maligna, né? Não é um demônio, mas só para mostrar o poder desses seres. Nesse exemplo de Jesus, um homem endemoniado estava mudo, foi expulso do demônio e ele deixou de ser mudo. E no caso de Zacarias, era um anjo, o anjo Gabriel, né? A Bíblia fala só do nome de dois anjos, né? O anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. O anjo ele é enviado pelo Senhor e por conta da incredulidade de Zacarias, ele dá uma ordem, ele fala: você vai ficar mudo a partir de agora porque você duvidou daquilo que o Senhor me mandou para te dar essas boas novas. Então, esses seres são seres poderosos, né? E eles atuam diretamente na vida das pessoas no seu cotidiano, né? Pessoas que têm mais experiência, né? De maneira geral, com o que nós classificamos de teologia com o baixo e o alto espiritismo, né? O alto espiritismo ali, kardecismo, enfim, o baixo espiritismo, as religiões normalmente de matriz africana, tem um contato muito mais abrangente, muito mais direto com esses seres espirituais nesse aspecto. Então, eles têm esses poderes, né? Mas, mais uma vez, eu vou ressaltar de maneira bem clara aqui. Isso não significa, a gente não está dizendo aqui que toda pessoa muda é endemoniada, ou que toda pessoa com algum tipo de restrição é endemoniada, nada disso. O que a gente está dizendo é que existem casos onde essas causas são claramente espirituais, e aí, através do nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus, pode haver essa intervenção. Fátima, pode ler versículo 12, 22, por favor. Pastor, eu não tenho como abrir a Bíblia física. É verdade. Desculpa, é o Gabriel que estava lendo. Me ajuda aí, Gabriel. É o 12, 22, perdão. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Uhum. Esse é o mesmo, 12, 22. Você leu? Esse é o 9, 22, né? 23. Eu li o capítulo 12, versículo 22 e 23. É isso? Parece a mesma passagem. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. 12, 22. Tá. Tá, entendi. É que eu não estava sem o texto. Não, então, é o mesmo caso, é uma outra, só que esse era cego e mudo, de tal modo o curou e que o cego e mudo e o seu nome os gentios esperaram. Trouxeram então um demoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, nesse caso aqui, especificamente, era uma pessoa que tinha restrição de visão e de audição, né? E de fala. Não falava e nem via. E Jesus curou mais uma vez. Então, esses são exemplos nesse aspecto. Vamos lá para Marcos 6, 5, de 4 a 5, para a gente ver a questão dos distúrbios mentais. Cheguei aqui. Vai lá. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés.
Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Amém. Então, esse tá falando claramente do endemoniado, né? Repare o seguinte, quando ele coloca no texto, olha, esse homem, né? Ele era perturbado, ele era tomado por um espírito imundo. E ele vivia no meio ali dos sepulcros ali, né? E ninguém conseguia prender ele com corrente, com absolutamente nada. Ele era preso com grilhões, com cadeias, né? Aquelas correntes, grilhões são aquelas correntes que a gente vê que ele é acorrentado de pulso e tudo. E as cadeias ele arrebentava, ele transformava os grilhões em migalhas. Ninguém podia fazer nada, ninguém podia segurar, ninguém podia reter. Ele andava dia e noite clamando e se ferindo com pedra e gritando. Então, assim, essa é um distúrbio mental, claramente mental, gerado aí na continuidade. Jesus liberta ele, né? Quando ele vê Jesus, imediatamente corre, vai direto a Jesus e prostre e adora. E aí os demônios falam, né? No versículo 7, clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não enviasse para fora daquela província. Esse é o caso dos porcos, que nós já falamos em outro momento. Mas a realidade é que alguns aspectos. Tem força sobre-humana, né? Nenhum de nós aqui quebra uma corrente, né? Nenhum de nós aqui traçalha um grilhão. E gera esse tipo de comportamento, se automutilando, se autoferindo, gritando. E nesse aspecto, mais uma vez, colocando, nós não estamos afirmando que as doenças mentais aqui, todas elas são simplesmente problemas espirituais, mas também está de maneira muito clara comprovado na Bíblia que alguns casos sim são esse tipo. Como é que nós sabemos? Orando. Precisamos orar, nós precisamos interceder pelas pessoas, nós precisamos clamar ao Senhor para entender qual é aquele contexto daquilo que está havendo. Tanto é que esse homem, quando Jesus se aproxima, lembra que eu preguei sobre isso também quando falando de Tiago, que fala assim, olha, Tiago fala, se você teme a Deus, parabéns para você, porque se você crê em Deus, parabéns para você, porque até os demônios creem e tremem. Esse é o exemplo clássico. O demônio, quando vê, ele corre até Jesus e ele confessa quem é Jesus. Ele fala: Jesus, o que eu tenho com você? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então, assim, os demônios sabem quem é Jesus. Eles reconhecem o poderio e o senhorio de Jesus, né? Daí, a se converterem, né? Obviamente que não. Daí, o fato de reconhecer não significa que eles aceitem. São coisas diferentes, né? Mas aqui está claramente mostrando, né, que as aflições podem gerar justamente tanto restrições, né, causar doenças físicas, quanto doenças mentais. Então, o que eu estou dizendo de maneira clara, nós temos a certeza que esse tipo de possessão ou de aflição demoníaca pode gerar doenças. Qual é o nosso papel? A Bíblia fala que nós devemos impor as nossas mãos sobre os feridos e, no nome de Jesus, crer, né? Então, ore, não tenha medo. Eu quero incentivar você a orar. Está com alguma doença, está com alguma enfermidade na sua família, em você, ore. Ah, mas pastor, se não acontecer nada, tudo bem, não aconteceu nada, tudo bem. Mas ore com fé, com fé para o seguinte, que se o Senhor quiser, se o Senhor assim quiser, o Senhor vai curar. Se for espiritual, maligno, o Senhor vai libertar. Ore com fé. Ah, mas se não acontecer nada, amém. Não tenha a preocupação de querer dominar ou controlar aquilo que Deus irá ou não fazer. Mas simplesmente creia que, fazendo algo diante do Senhor e no poder que é no nome de Jesus, as coisas vão se tornar possíveis de acontecer. Nesse caso, uma doença física, né, como ser mudo e cego, e também distúrbio mental, como esse homem passava.
Mas, apesar disso, a Bíblia faz distinção entre doenças naturais e as causadas por demônios. Vamos lá, em Lucas 7, 21, Gabriel. Só um minuto, estou indo lá. Uhum. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Uhum. Amém. Amém. Lê o 21 também. É o 21 e 22. É o 21 e 22. Tá, eu li o 21, vou ler o 22. Tá. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Isso. Porque qual é o contexto, né? No 21 ele fala, e na mesma hora, ó, no 20, ó, quando eles chegaram junto deles, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, tinha muitos de enfermidade, um grupo de pessoas, enfermidade física, e males, um outro grupo de pessoas, e espíritos maus, um outro grupo de pessoas. E deu vista a muitos cegos, um outro grupo de pessoas. Não está dizendo assim, e curou muitos cegos que tinham problemas de espíritos maus, que estavam possuídos. Entende o que eu estou dizendo? São assim, a própria Bíblia faz a distinção entre aquilo que são enfermidades, aquilo que são males, aquilo que são espíritos maus, e aquilo que é físico, no caso aqui de uma restrição de visão, por exemplo, né? E aí ele continua. E anunciou ajudando que os cegos veem, que os coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam, e aos pobres anunciam o evangelho. Então, a Bíblia claramente faz essa distinção entre aquilo que é físico, aquilo que é espiritual, aquilo que é causado por espíritos malignos, aquilo que são maus da nossa natureza caída. Nosso corpo é deteriorado, nós temos enfermidades, né? Se fosse simplesmente espiritual, nenhum cristão morria, né? A gente orava em nome de Jesus e expulsava e pronto, a gente vive aqui eternamente. Mas faz parte da natureza humana, por conta da nossa natureza caída, morrer. Nosso corpo se deteriora com o tempo. É natural, né, que isso ocorra. Então, é só nesse aspecto que a gente precisa ter cuidado. Vocês estão tão quietinhos hoje, eu estou preocupado. Está tudo bem? Vocês estão entendendo aqui? Tem alguma dúvida a respeito disso que eu estou explicando? Não? Márcia, Sil, Fátima? Não? Madilis? Tá tudo bem, pastor. Tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Bem? Tudo bem. Claro. Eu vi a pergunta, eu tinha saído um minuto. Oi? Eu tinha saído um minutinho e não ouvi a pergunta. Não, está tudo bem até aqui, não tem problema. É só para saber que vocês estavam aqui. Tá bom. Então, a outra parte, né, em relação às pessoas é a perversão, né? Que é a cara. Lê para mim, Fátima, por favor, a perversão. Tá. Perversão. Os demônios desejam perverter as pessoas. Para isso, às vezes promovem um sistema doutrinário e um estilo de vida aparentemente benéfico para o ser humano. Outras vezes, o mal e atividades impuras. Então, assim, os demônios eles causam aflição física, mental, né, de enfermidade. Eles causam perversão. O que é perverter? É distorcer, né? É distorcer aquilo que seria o ideal. Então, ele está dizendo que muitas vezes promove um sistema doutrinário, um estilo de vida que aparentemente ele parece benéfico ao ser humano. Vamos olhar lá, Gabriel, 1 Timóteo 4:1-3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelo que creem e conhecem a verdade.
Amém. Então, Amém. vamos ler novamente, e de maneira pausada aí, Gabriel. Tá. Só para a gente explicando cada parte, me ajuda com isso. Vamos lá. Tá. O primeiro versículo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso. Então, assim, o tempo de apostasia, o que é apostatar? Que apostatar é abandonar a fé, né? Apostatarão da fé, abandonarão a fé, né? Tem algumas versões que dizem de apostatação. E vão abandonar a fé de que forma? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Hoje nós vivemos um tempo onde é sistêmico, claramente visto, né, muitas vezes, que o número, por exemplo, de desigrejados, ele cresce absurdamente no nosso meio. Mas, pastor, então você está falando que todo desigrejado ele está sofrendo, ele está apostatando da fé, ou ele está sendo enganado por espíritos. Não, tem pessoas que estão claramente magoadas com tudo que aconteceu na igreja, etc., feridas, e nós precisamos cuidar dessas pessoas, isso é um aspecto. Mas a Bíblia também fala que muitos vão apostatar da fé porque dão ouvido a espíritos enganadores. E aí, excluindo esse grupo que efetivamente sofreu algum tipo de impacto dentro da igreja, quer seja por um maltrato, quer seja por alguma coisa que aconteceu dentro da estrutura da igreja, de alguma forma, existem pessoas que estão dando ouvidos a doutrinas que, por exemplo, que a Bíblia fala claramente são de espíritos enganadores ou doutrinas de demônios. Quais são elas? Já que a igreja é só você, que ela pode ser feita na sua casa, que você não precisa estar em comunhão, que você não precisa estar reunido com as pessoas, que você pode ser um desigrejado. Não desigrejado no sentido de só não estar na igreja, porque a pessoa não estar na igreja, ela pode estar afastada, ela pode estar... mas o desigrejado é no sentido de achar que você pode ser igreja sozinho. Isso é uma doutrina e é uma doutrina demoníaca. Nós já falamos sobre isso aqui lá no início, quando a gente começou a escola de discípulos, para tratar desse tema, né? O Gabriel levantou a mão. Fala aí, Gabriel, pode perguntar. Fui eu, pastor. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Pastor, essa doutrina, eu vim, né, de uma família católica, antes de me converter. E, assim, meus pais, eles eram assíduos na igreja, né? Eles iam para a igreja, eles participavam, eles comungavam. Só que no meio onde eles estavam, assim, com os amigos, eu ouvia muito isso desde nova, que a igreja era a gente e que bastava a gente crer, o importante é saber que Deus é bom, não sei o quê. Eu não sei se isso é uma falta de conhecimento, talvez, né? Mas eu vejo, não tive experiências assim com protestantes, mas com católicos eu tive, assim, dessa questão. Tem alguma relação ou não? É a mesma questão no sentido do seguinte, né? Como é que eu posso explicar? Porque qual é a doutrina demoníaca nisso, né? Você falou assim, olha, eu já ouvi de muitas pessoas disse, não, que a igreja somos nós, verdade. Concorda? Todos nós concordamos que nós somos a igreja? Sim. Amém? Somos um corpo. Sim. A doutrina somos nós, e que o importante é a gente crer. Aí começam os problemas, né? Vamos lá. É importante a gente crer. Nós acabamos uma semana atrás, não sei se esse domingo ou domingo anterior, acabei de citar o texto de Tiago. Crer não é suficiente. No que sentido? No que sentido? Como o Tiago falou, você crê? Até os demônios creem. Mas por que o crer do demônio, ou
crer é diferente de crer, né? Crer é diferente de crer. Porque existe o crer nesse aspecto de, ok, tá ali, crer em Deus, tá legal. E outra coisa é crer a ponto de se submeter. Crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E quando você crê que Jesus é o Senhor, não é crer em Deus, é crer que Ele é o Senhor da sua vida. Quando você crê que Ele é o Senhor da sua vida, você se submete a Ele. Da mesma forma que a gente está falando aqui, por exemplo, dos desigrejados, porque, não, eu vou ser essa igreja sozinho e tal, não sei o quê. Mais uma vez, não estou fazendo nenhuma passada de pano ou meia-culpa em relação às pessoas que estão feridas por conta de igreja. Isso é um caso, a gente precisa tratar disso, né? Mas estou dizendo assim que não é a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas também, tem gente que foi realmente maltratada e precisa ser tratada, mas a grande maioria das pessoas passou por alguma dificuldade na igreja, só que são movidas por um espírito de se acharem superior, no aspecto de que não tem igreja nenhuma boa o suficiente para ele, tem dificuldades de achar que vão ser igrejas sozinhos, por exemplo. Isso é uma perversão. Por quê? Porque não existe igreja sozinha. Qual é o texto que Jesus fala o quê? Onde estiverem, eu já falei sobre isso aqui nas aulas, não sei se vocês lembram. Onde estiverem, eu sozinho, onde estiver eu comigo mesmo, reunidos em meu nome ali, eu vou estar? É isso que Jesus disse? Não. Qual é o texto? É um ou mais. Onde estiverem, não. Um Não, ou já mais. a menor célula da igreja, Mateus 18, esse texto. A menor célula da igreja são 2 ou 3. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar presente. A menor célula do corpo, a menor célula da igreja, são 2 ou 3 ou mais. Então, logo a partir disso, você concorda que é uma perversão você dizer que eu posso ser a igreja do eu comigo mesmo? Sim. Porque não pode. Não. Você pode não estar numa igreja boa, muda de igreja. A gente pode não ser um corpo saudável, muda de corpo. O que você não pode chegar à conclusão, e a doutrina demoníaca, é que você pode ser sozinho. Porque isso não é ser igreja. Isso é o que Timóteo está falando. E ele continua. Porque pela hipocrisia, né, de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E tem pessoas que pregam isso. O que é cauterizar? Não sei se tem alguém da área médica aqui, odontológica, né? Quando você faz uma cauterização, você está fazendo ali você está fechando, você cauteriza, se torna quase que insensível de tal forma, né? Que aquela estrutura, né? Que a pessoa não sente mais. A verdade é essa, ela não sente mais a situação, o impacto. Eles estão cauterizados, eles não têm assim, mais reação, né? No sentido de que, assim, eles não conseguem entender mais aquilo como erro, eles falam realmente aquilo que eles acreditam, eles estão cauterizados. No sentido de, assim, não faz mais diferença. A mente já cauterizou, já está tudo tão destruído, tão assim, distante daquilo que Deus estabeleceu, que as pessoas simplesmente elas não sentem mais. Elas estão ali com a mente cauterizada, sabe? E aí ele fala, proibindo o quê? O casamento. Certo? Proibindo o casamento. Que é uma doutrina de maior perversão que tem no nosso meio. Quem é que não foi criado na igreja exatamente anestesiado? Exatamente, Lorena. Muitas pessoas não querem se comprometer ao Senhor. E ela crê em Jesus, crê, mas não quer entregar a vida dela, não quer se submeter, porque é difícil ser crente. Vamos concordar que é difícil ser crente? Ainda mais para o novo convertido. Quando você agora para tudo, muda a sua vida, muda a sua estrutura, muda a sua mente, tem que mudar tudo. É doloroso. O processo ele é doloroso ao longo do tempo, né? Só que as pessoas ficam falando de perversão. A maioria de nós aqui não veio de igreja. E o que a gente mais ouvia no mundo, por exemplo? Para não casar, não é isso? É uma doutrina mais defendida na nossa sociedade. Para casar para quê?
Casar é ruim. Olha, se casar estraga. Tem gente, ó, conheço um casal que, ó, foi juntado a vida inteira. Casou, separou. Que casamento, né? Pra quê? Só que o casamento é uma instituição, o casamento é uma instituição criada por Deus. Deixará o homem, pai e mãe, e se tornará uma só carne com a sua mulher. É algo instituído por Deus. Não é bom que o homem esteja só, mas que tenha sua companheira, sua ajudadora, né? Ajudadora, a mulher que caminha ao seu lado. Então, assim, essas doutrinas, essa perversão das doutrinas, elas são comuns. Ordenança de abstinência de alimentos, que Deus criou para os fiéis, que conheceu a verdade, fiz a dedicação de graça. Enfim, era uma série de situações, né? Que vão criando, ó. Ele vai dizendo, ó, porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus a oração é santificada. Propondo essas coisas, irmão, será bom ministro de Jesus Cristo, criado pela palavra da fé e boa doutrina, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita de mesmo impiedade. Então, assim, a gente precisa ter essa estrutura de entender aquilo que é perversão, aquilo que é distorção, porque isso é o que está no mundo. Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Meu irmão, minha irmã, não se assuste, não existe nada novo debaixo do céu. Não existe. Ah, porque agora, pastor, agora a igreja... Não, agora as pessoas estão vendendo o evangelho. Meu Deus, como é que... Não, meu irmão, as pessoas sempre venderam o evangelho. Sempre. Sempre. As pessoas sempre se corromperam. Sempre houveram profetas vendidos que faziam isso por dinheiro. Se você ler lá no Antigo Testamento, tem de Balaão para frente, tem um monte. As pessoas sempre abandonaram a sua fé, as pessoas sempre justificaram os seus próprios erros, as pessoas sempre tentaram se sobrepor, se colocar sobre as outras, com baseado no poder de Deus, dizendo que eram especiais. O que a história de Israel todinha é? É um ungido, concorda? O rei era ungido, escolhido, alguém que foi levado ao trono, foi lá colocado no trono, e se achava autoridade sobre as outras pessoas, se achava acima do bem e do mal. A história de Israel é de reis que se achavam acima do bem e do mal, uns serviam a Deus e outros rejeitavam a Deus, mas se achavam impunes, incapazes de ser punidos. Transportando para os nossos dias, quantas são as autoridades eclesiásticas na igreja que se acham acima do bem e do mal? Você vai ter, não que... eu estou falando do ponto de vista de autoridade, tá? Que ninguém é rei sobre ninguém, só do ponto de vista de autoridade. Você vai ter reis, autoridades eclesiásticas que são boas, que servem ao Senhor, que direcionam o seu povo, a sua igreja, para o Senhor, de maneira justa, de maneira correta. E você vai ter outras pessoas que se acham acima do bem e do mal, que promovem idolatria, que promovem... Você sabe qual é o maior pecado da história de Israel? Mais constante, a prostituição. Aí a pessoa, porque o pastor fulano de tal pecou. Ai, meu Deus. Não, meu irmão, isso é história. É história da Bíblia. Não estou dizendo que é comum, estou dizendo que é história. E como é que a gente impede isso? Conviva. Veja os frutos. Eu sou seu pastor? Conviva comigo. Caminhe comigo. Conheça. Entenda. Vejo o testemunho da minha esposa, da minha filha, da minha família, das pessoas que me cercam. A perfeição não existe, mas é um cara correto, é justo, tem um bom testemunho. Poxa, então é alguém que aparentemente tem frutos para exercer o ministério. É uma pessoa amável, é uma pessoa cordata. Sabe? Por quê? Porque a doutrina, os demônios vêm para perverter, para distorcer, para envergar, para mudar. E aí, aparentemente, doutrinas benéficas, né? Não, porque você vai ficar em casa, agora você é a igreja, você tem esse relacionamento com Deus, é só o alecrim dourado e Deus agora. Pronto, ninguém mais vai fazer nada. Mentira, meu irmão. Você vai morrer espiritualmente. Você não está vivendo o propósito de Deus. Você é uma árvore estéril, você não dá frutos. Frutos na vida do cristão é o testemunho a respeito de Jesus, é alcançar pessoas, é falar do amor de Deus, é se multiplicar espiritualmente.
Uma árvore estéril não serve para nada, porque o igrejado vai formar que igreja? O igrejado vai formar outro igrejado, desigrejado, perdão, vai formar outro desigrejado? Não pode. Porque aí já quebra a própria premissa, concorda? Se o desigrejado formar um outro desigrejado, alcançar outro desigrejado, já viraram 2, 3 ou mais, já não é mais desigrejado, já virou igreja. Concorda? É a igreja de 2, mas ainda assim, no sentido de unidade. O movimento natural do poder do Espírito Santo agindo no crente é a formação de mais vida. Eu vou ganhar outros que vão alcançar outros, que vão alcançar outros, que vão alcançar outros, vão alcançar outros, que vão alcançar outros. Ah, mas tem problemas? É claro que tem. Onde tem pessoas que têm problemas. A gente tem que trabalhar para essas coisas serem resolvidas. De que forma? Transparência, verdade, honestidade, amor entre nós, manifestações do fruto do Espírito. Só assim nós podemos caminhar. Então, a perversão, ela tem esse caráter doutrinário, e outras vezes ele fala aí, o mal em atividades impuras diretamente, né? E aí ele dá o texto de Deuteronômio, que vai falar sobre isso, né? E aí tem vários exemplos na Bíblia, né? Atividades impuras das mais diversas nesse aspecto. Por fim, né? E para a gente concluir, né? Eu queria que se lesse para mim, Fátima, eu já vou concluir, tá, irmãos? Mais 8 minutinhos eu concluo. A questão da possessão. Pode ler, por favor, Fátima. Possessão é o controle direto de um ou vários demônios sobre uma pessoa quando se apossam dela. Várias consequências são relatadas, como mudez, cegueira e convulsões, tentativas de autodestruição e forças ocultas. Então, o que a gente está falando assim, é que a aflição, né, esse mal, né, ele pode ser causado, como é que eu posso dizer, como uma opressão, né, ou como uma possessão. E aí a gente está falando aí, os textos que são citados aqui, né, nudez, cegueira e convulsões, é os textos lá de cima que nós já lemos, né, de Mateus, de Mateus e de Lucas, tentativa de autodestruição, que é o endemoniado lá que se mutilava, por exemplo, e de forças ocultas de Atos 16, 16 a 18. Então, existe uma diferença. Quem levantou a mão? Lorena? Pode perguntar, Lorena. A suscetibilidade de possessão, é isso que você está perguntando? Assim, por que um fica possuído e outro não? Tá. Então, Lorena, assim, uma resposta direta para isso é a da aflição. Tá. Uma resposta direta para isso tá bom, tudo, né? Entendi que é tudo, né? Todas as visitas. Então, vamos lá, pegar um de cada vez, né? A aflição nesse aspecto, né? Nesses casos que nós vimos, essas aflições eram frutos de possessão, concorda? Né? Que a gente está meio que repetindo ali os mesmos textos, né? Essas aflições da mudez, da doença ali, era fruto de possessão demoníaca. Tem muito a ver, na maioria das vezes, tá? Tem muito a ver com o nível de profundidade que essas pessoas avançam, às vezes, em certas atitudes em relação ao mundo espiritual. Pactos, né? Com demônios, aprofundamento, né? Nesse aspecto de pactos demoníacos, de situações onde você tem uma aliança real, né? Com esses espíritos. E a gente pode citar, como eu falei aqui, né? As religiões de matriz africana, não por nenhuma discriminação contra as pessoas, tá? Mas é só uma constatação daquilo que a gente está falando. De abertura, porque é o mais comum, né, no nosso cotidiano no Brasil. A abertura de cabeça para santo, né? Toda essa conjuntura que faz. Esse é um aspecto, por exemplo, que nós queremos dessa forma como protestantes. Mas isso não tem uma explicação diretamente, né? Porque existem casos de pessoas que passam pela questão de possessão, sem necessariamente estabelecerem pactos, nenhum tipo de pacto necessariamente, que acabam vendo. Então, acho que vai muito mais, né, pela experiência, acaba sendo muito mais da sensibilidade ao mundo espiritual que cada um tem,
da forma como esses demônios se apossam ou se achegam a essas pessoas, que a verdade é que umas ficam possessas e manifestam esses demônios, e outras não ficam possessas. Então, a possessão tem a ver com isso. A questão da aflição, desses males, também pode estar ligada diretamente à aflição, mas não necessariamente vai estar ligada à possessão. Ou seja, a pessoa pode ter uma enfermidade causada por um espírito que não necessariamente ela vai manifestar vamos dizer assim, ter uma manifestação espiritual a partir disso. Do que depende é muito, assim, nesse aspecto é muito aleatório, Lorena. Por isso que nós devemos simplesmente orar, né? Porque, como eu falei ali, Jesus libertava pessoas que tinham deficiências físicas, restrições, algum tipo de restrição, que eram só cura. E tinha outras pessoas que eram possessões demoníacas. O que nós pedimos, acho que o que depende, eu vou até pensando aqui, reverter essa consideração. Acho que depende mais, não da pessoa em si, mas talvez do nosso discernimento, né? Espiritual, de nossa busca por discernimento, por um dom do Espírito, que é o discernimento de espírito, para que a gente possa discernir justamente essas situações, né? O que depende para essas pessoas ter esses graus de possessão ou de aflição, assim, não tem um mecanismo muito claro disso na Bíblia. Mas o que eu posso dizer é que no poder do Espírito Santo, na unção do Senhor, nós somos capacidades em Deus para ter essas percepções, para nós orarmos, para nós impormos as nossas mãos, para nós clamarmos para que esses quadros sejam alterados. Então, de maneira direta, não depende de absolutamente nada que nós conheçamos, assim. Que a gente chama de brecha, é isso, a pessoa foi ali, fez um pacto e tal. É uma brecha, mas não, porque não dá muito para ser parâmetro, né? Porque a pessoa se afastou da igreja, deu brecha. Tá, mas tem gente que se afasta da igreja e não fica endemoniado. Então não é muito um para um, né? Nesse aspecto. Então, o que eu estou dizendo a gente precisa ter só o discernimento espiritual sobre essas coisas. E a questão da perversão eu vejo muito mais como uma distorção na própria mente, né? É comportamental ali, de ser enganado, de se deixar de ser levado por essas falsas doutrinas, por esses falsos ensinamentos, ou até mesmo por atividades, como está ali, impuras ou malignas. E no Antigo Testamento a gente vai ver dos mais variados tipos, desde queima de crianças ao deus Maloque, atitudes impuras, né, de que haviam em outros povos, né, se deitar com animais, enfim, tinha outras situações que falam ali que Deuteronômio e o livro ali da lei, né, para Israel acaba restringindo uma série de práticas que nós conhecemos hoje como impurezas sexuais, impurezas de diversas naturezas. Mas, de maneira direta, né, a gente não tem um depara, né, de que isso leva aquilo. Não, o que a gente sabe é que, por um motivo que a gente não sabe explicar, pessoas são possessas e pessoas sofrem esse tipo de aflições malignas. E glória a Deus que nós temos o nome de Jesus, que é poderoso para livrar de todo mal. De todo mal. Por isso que nós devemos orar sem cessar, em todo tempo, em todo tempo. Tá na dúvida? Tá na dúvida? Ora. Não, ora. Mas talvez seja? Ora. Eu tô com minha perna aqui doendo, não sei o que é o problema. Ora. Entendeu? Tomou um remédio? Ora. Eu tenho esse costume, tá? Isso é uma coisa que meu pastor até me ensinou. Eu preciso tomar o remédio, sei lá, tomar um remédio qualquer. Eu oro. Mas está tomando remédio, está orando? Tô orando porque o remédio faça o que ele tem que fazer, para aquilo que ele foi criado para fazer, para aquilo que os cientistas desenvolveram ele para fazer, que ele vá no local certo, que ele age da forma correta, e que, se possível, também, nisso tudo, o Senhor me cure, e que eu não precise mais tomar um remédio. Eu oro sim. Ora, simplesmente nós precisamos orar. A vida do cristão é reconhecer que existe um mundo que é além do natural, ele é sobre o natural, ele é sobrenatural, e que nesse mundo sobrenatural nós devemos sempre manter a nossa vida vigilância a respeito de todas essas coisas, colocando
É a vida, quer abrir o microfone, você pode falar, é seu testemunho e aí fica à vontade sobre isso. Então, nós temos que simplesmente crer e orar. Na dúvida, eu tô com uma dor de cabeça. Ora, ora. Que é mais ou menos assim, né? Ora, mal não vai fazer, sabe? Ora, impõe as mãos. A Bíblia fala que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos. É até alguma coisa que eu queria colocar, a gente ter prática disso na igreja. Até por isso que nós somos um ministério muito novo. A gente está construindo algo muito novo, né? Nesse aspecto. São novos de tempo mesmo. Mas eu gostaria de ter uma prática na igreja como pastor, de nós orarmos lá na frente pelos enfermos, mas sem uma conotação de curandorismo, sabe? De curandeirismo, de vamos lá, vamos orar e obrigatoriamente vai curar, uma sessão de descarrego. Não é isso. Mas a Bíblia fala que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos, chamar os nossos irmãos, se você tem uma enfermidade, vem aqui à frente, vamos orar por vocês, vamos impor as mãos sobre vocês, vamos ungir vocês com óleo, tá? E vai eu estou acabando a aula aqui, vai só uma atenção para vocês, né? A gente normalmente fala óleo ungido, né? É óleo para ungir, você unge com óleo, né? Você unge com óleo, é unção com óleo, né? A gente fala, às vezes, óleo ungido, na verdade, quem é ungido somos nós com óleo, né? Então, pegar o óleo para ungir ali, é porque a Bíblia fala para nós pormos as mãos sobre os enfermos, para nós fazermos a unção com óleo. E o resultado, pastor? O resultado permanece, ele pertence ao Senhor, é o Senhor que faz. Nós devemos orar? Claro, sempre. E vamos orar e pode não acontecer a cura? Pode. Nós queremos que pode acontecer? Queremos. E se não acontecer, nós vamos orar de novo. E vamos orar quantas vezes forem necessárias. Até que o Senhor faça conforme sua vontade. Nós precisamos ser uma igreja todo o tempo de oração. Essa é a grande realidade. Deixa eu ler aqui os comentários. A pastora, minha esposa, a pastora Tatiana botou, eu sou testemunho disso. Esposa, se você quiser abrir, você pode falar. Lorena, eu também tenho testemunho. Já orei pela minha mãe, ela tinha ido ao hospital, tomou remédio e não melhorou. Em casa, impus as mãos e orei, glória a Deus. É isso. Esse fim de semana, glória a Deus, Lorena, a minha esposa escreveu óleo consagrado, óleo consagrado, separado, né, para ungir, né? Consagrado é separação, né? Separar. É um óleo separado para Deus, consagrado para Deus, para unção, com óleo. Lorena, esse fim de semana eu tive febre aleatória, sem sintomas. Fui ao monte, orei e melhorou. É isso. Quer um conselho? Ore sem cessar, ore o tempo todo. Esteja em espírito de oração. Ore ao Senhor, se coloque ao Senhor, sem peso, sem... Tem gente que fala assim, que eu tenho que orar, eu tenho que pagar o preço. Não, meu irmão, o preço já foi pago. O preço foi pago por Cristo na cruz. Você só cabe orar, se entregar ao Senhor, confiar nele, ser crente. Ser crente. Orar para o crente não é peso, orar para o crente tem que ser prazer. Orar para o crente tem que ser um hábito, tem que ser algo que funcione no seu dia a dia. E creia. Creia que o Senhor pode fazer milagres e maravilhas. E se ele não fizer, creia que as suas orações vão ser, e as suas lágrimas vão ser colhidas durante suas orações, e que ele será com você, que ele estará com você. Nos momentos bons e ruins, o Senhor sempre estará ao seu lado. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Eu vou pedir a Márcia. Márcia, você está com o microfone aberto? Se você puder, ora para nós encerrarmos a nossa aula, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu ainda não sei fazer isso direito. Só, não tem problema. Vamos aprender juntos. Ora ao Senhor, agradece pela aula, agradece pelo dia, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pronto, vamos orar. Vai ser linda essa oração, eu creio. Ai, querido Deus, te agradeço por mais uma reunião juntos, por estarmos mais uma noite juntos. Todos te agradecemos. Eu agradeço por todos, sempre. Amém. Agradeço
meus pastores, Filha, sim. pastoras também. Agradeço pelos meus novos irmãos. De coração, te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Jesus abençoe vocês, Amém. meus irmãos. Até quinta-feira. Amém. No nosso culto. Fiquem na paz. Boa noite. Boa Até noite. quinta. Amém. Tchau. Tchau.